Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, venho aqui contar para vocês mais uma aventura de Maria. Aquela que eu contei relatos atrás, a Mãe Santo, né, do Candomblé. Bom, ela me contou tantas histórias lindas, maravilhosas, que aos poucos eu vou contando para vocês. Como ela falava, histórias que o povo conta, mas eu vivi. Isso era lindo nela. Bom, essa aventura eu até recordei, escrevi para não perder alguns detalhes. Bom, ela passou por situações não muito boas. Ela foi casada, se separou do marido, porque o marido era violento, gostava de bater nela. E ela falou, independente da religião, não é justo. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço ser feliz, eu mereço criar o meu filho, dar uma boa educação, eu não mereço sofrer. Que meu pai Olorum me abençoe, me ajude, me dê coragem, me dê oportunidades de conseguir um trabalho honesto e digno. O mais interessante é que ela não vivia da religião. É lógico, tudo tem um preço, mas ela sempre desejou ser livre e não ser presa a nenhum dogma. Ela nunca deu as costas para a religião dela, que era o Candomblé, mas ela nunca deixou de levantar cedo, de trabalhar. E ela estudou, ela fez pedagogia, ela dava aula, enfim, ela conseguiu criar o filho, não através da religião, mas com a ajuda da religião em si, do culto à natureza. Porque ela sempre me explicou que a natureza é a água, é o ar, é a terra, são o fogo, os 4 elementos, a espiritualidade, independente da religião que você vai seguir. Bom, não fugindo muito do assunto, chegando à parte interessante dessa história, é que Mãe Maria deixou de pagar algumas contas. E, infelizmente, a água e a luz é essencial. Se você não pagar, cedo ou mais tarde vão vir e corta. É óbvio. E naquela época, era muito mais complicado. O homem veio, cortou a água dela, ela tentou explicar pro homem, moço, deixei de pagar por causa da minha situação. E o homem da água falou, não quero saber, a obrigação minha é pagar, é que você ficar sem o fornecimento da água. Enfim, aconteceu isso. A Mãe Maria entrou para casa com seu filho pequeno e chorava muito. E falava, ai, meus orixás, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu mereço passar por isso? E passou 2 dias sem água, 3 dias sem água, 4 dias sem água. E o ser humano não vive sem água. Você pode viver até sem luz, mas sem água não. Você precisa da água. Ela foi até o lugar e pediu, né, para os homens lá da água, na época, e
pudesse fazer um acordo. Pelo incrível que pareça, ninguém fez o acordo com ela. Parecia que os caminhos estavam todos trancados. Ela voltou para casa com o filhinho dela pequeno, sentou e falou: e agora? Vivo de água do vizinho. Para tomar banho, eu tenho que acender o fósforo no fogão para esquentar a água que eu não tenho, que tem que pedir pro vizinho. É uma humilhação. Ela se ajoelhou, pediu para os orixás, pediu para Deus, Olorum, que Deus tem vários nomes, como ela sempre falou, mas é um só. E pediu: me ajuda, me dá clareza. Eu nunca mais vou ficar devendo água. Eu prometo, só que até eu receber, ainda demora uns 10 dias. E eu vou ficar mais tempo sem água. Ela sentou, chorou. Bateram na porta. Ela foi e atendeu. Era um senhor negro. Ô moça, eu quero um copo d'água. Por favor. Ainda pediu por favor. Maria levantou, enxugou as lágrimas, pegou o copo d'água e falou: senhor, eu vou dividir a minha água. Eu só tenho essa jarra de água. Porque cortaram a minha água. E ela começou a chorar para esse senhor. Aí o moço falou assim: pelo que eu vejo, a senhora não vive do babado aí não, né? Aí ela falou assim: como que eu vou viver do babado? As pessoas vêm aqui na minha humilde casa, pedem socorro. Eu peço para trazer os materiais para eu fazer os trabalhos. Eu não cobro minha mão de obra. Eu sei que eu deveria cobrar, porque eu tô, sabe? É o meu tempo, é minhas horas, é minhas dedicações. Aí o homem falou assim: você sabe, né, moça? Que nem o reloginho lá, TikTok lá, funciona sem uma pilha, né? Ou sem você fazer o barulhinho da cordinha, né? Se você não fizer a sua parte, não consegue, né? Eu não tô falando que a senhora tem que explorar os outros, mas a senhora é feita no santo. A senhora sabe que precisa cobrar. Aí ela olhou e falou assim: nossa, moço, o senhor tá me criticando? Ela disse: não, ele disse: não, eu só tô te falando que nada é de graça e que não custa você cobrar e falar: moço, compra aí as coisas aí, se puder me ajudar, me ajuda, se não puder, tudo bem, vou fazer a caridade sem pedir nada em troca. Mas, você faz a caridade e tá passando fome, mulher? Aí ela olhou para ele e falou assim: moço, eu não sei quem é o senhor. Eu jamais vou negar ajuda. Eu jamais vou fechar minha porta para uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra de conforto. Isso eu não vou cobrar. Então é que eu fique sem água, então. Eu não vou viver à custa do suor do trabalho dos outros. E outra coisa, essas pessoas sabem que eu preciso de ajuda por elas mesmas, quando entram dentro do meu lar, tem que ver isso. Eu não preciso falar que eu moro numa casa caindo aos pedaços. Aí o homem olhou, mas deu uma risada. Só aquela risada que você olha e fala: meu Deus, que risada. Mas não de deboche, de satisfação. E ele falou uma frase que eu escrevi no meu caderninho. Falou: mãezinha, a senhora está sem água, mas não se preocupe, logo vai voltar a ter água. Mãe Maria sorriu e disse: axé. Vocês sabem o que é axé, né, gente? Axé é paz, fartura, tudo de bom, né? Quando você fala axé, você tá com gratidão, você tá feliz, que nesse linguajar, né? E que vai ter tudo do bom e do melhor. E ela falou: só que, moço, eu nunca vou negar um prato de comida, um copo de água. Se eu tenho um copo de água, eu divido com a pessoa. Se a pessoa precisa de ajuda, eu aconselho. Se a pessoa pode me ajudar financeiramente, eu agradeço. Mas eu jamais vou implorar, eu jamais
vou me rastejar ou vou tirar o pão de uma criança. Um homem bonito, grande, moreno, olhou e falou: mãezinha, aguarde, vem coisas boas no seu destino. Ela pegou o copo vazio de água, né? E detalhe, antes dela pegar o copo vazio, ele tomou toda a água, deixou um pouquinho e jogou na porteira dela. A porteira é a porta de entrada da casa dela. Ela entrou e falou assim: que Pai Olorum te abençoe. Que quer dizer que o Pai Maior, que Deus, abençoe aquele senhor. 40 horas após esse acontecimento estranho, esse bate-boca, essa forma agressiva e ao mesmo tempo ela calma, veio o homem da água lá e ligou a luz dela. A luz não, a água, né? Porque ela também já ficou sem luz também, só que aí é outra história. Ela teve água de volta. E quando ela indagou o homem, falou: ô moço, senhor, eu não paguei a água. O homem que estava ligando a água falou assim: olha, aqui no meus registros, pagaram ontem a água da senhora e pediram ligamento urgente. Foram até lá pagar, porque pagaram lá. E não foi coisa de banco, eu não sei, foi dinheiro, eu não sei direito, mas pagou, não foi nem com cheque, porque cheque a gente lá não aceita. Aí ela olhou e falou assim: mas eu devia muito. Minha senhora, aqui você não deve mais nada. Fica tranquila. Agora vê se a senhora paga, né? Pra não deixar acontecer isso de novo. Aí ela olhou e falou assim: não, moço, eu não vou deixar nunca mais acontecer isso. Eu posso ficar sem comer, mas a minha água é sagrada. Essa foi a história de Maria. Mistério? Realmente. Quem é que paga nossas contas? Ninguém paga nossas contas. Se você não for ralar, trabalhar, ninguém vai chegar e vai falar assim: olha, eu vou pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Hoje em dia é internet, naquela época não existia internet. Ninguém faz isso por nós. Se nós não ralar, não trabalhar, ninguém dá nada de mão beijada. Bom, foi verdade. Mistério. E é isso. Essa foi uma aventura de Maria. Quando ela me contou, eu fiquei de boca aberta. Que eu falei: meu Deus, ninguém faz isso. Mas fizeram. Fizeram para mim. É isso, meus amores. Comentem, curte, compartilhe. Me ajuda a crescer no canal. Milagres acontecem. De repente, meu canal cresce. E um milagre acontece e eu consigo comprar meus aparelhos para fazer um vídeo melhor ainda, um celular melhor, porque o meu celular é velhinho, viu, gente? Não é celular bom, não. Mas eu falei: eu vou fazer os meus vídeos, porque os meus fiéis que amam a internet, que amam histórias sobrenaturais, fatos inacreditáveis, vão amar essas histórias. Histórias reais. E essa, eu sou a prova maior. Eu vivi junto com a Maria. Beijos, amores. Me ajudem. Amo vocês. E comenta, ok?